Olá, olá, boa noite a todos. Então, estamos online para uma conversa com a Fabi Marchetti. Eu vou fazer a chamada dela agora aqui. Boa noite. Oi, Amanda. Márcio. Boa noite a todos. Então, essa live, essa conversa da gente hoje, ela faz parte de um evento chamado Pontos de Encontros e Conexões de Dascali com IFSC São José. É um evento que começou na terça-feira, dia 24, vai até o dia 30, segunda-feira. Já tivemos algumas atividades que aconteceram. Ontem tivemos uma live com o Fábio Medeiros sobre games. Hoje nós temos uma sala de Gartic, que começa às 20 horas. Nós temos outras coisas que já estão rolando, como uma atividade de construção de texto coletivo. Temos um podcast na rádio do IFSC São José. Temos hoje a live com a Fabi, amanhã uma live com o Gustavo, um vídeo com o Gustavo, uma oficina sobre construção de imagem nas redes também, e segunda-feira a nossa última atividade com o Otávio, também sobre autorretrato e imagem. Espero que todos gostem dessa conversa. A gente vai ter uma interatividade aqui pelas perguntinhas, né? Estou esperando então a Fabi entrar. Ah, essa banana para mim. Oi, Fabi. Oi, Oi, tudo querida. bem? Boa noite. Boa noite. Fábio, então, enquanto eu estava esperando tu entrar, eu fui apresentando o projeto, né? Tu já conhece o projeto que eu te apresentei quando a gente Sim, fez maravilhoso. o convite, né, para tua participação. Hoje, nós já lançamos na rede um vídeo que a Fábio construiu com a gente sobre essa construção de imagem, né? E hoje é um momento de conversa, né? Esse espaço de casa como rede, né? Entra a cachorrinha, a mãe aqui pede para o cachorrinho ficar lá com os filhos, e a cachorrinha. E, não, Então, e às vezes não funciona, né, Sandra? Às vezes mas não hoje dá certo, né? funcionou. Hoje funcionou. Eu Que estava bom. pensando outro dia nessa questão da intimidade, né? O que a gente está vivendo nesse momento, né? Lógico, eu estou na minha casa, tu está na tua casa e tem esse momento família que acaba se mesclando, né? Mas eu entendo assim que faz parte. Acho que tu também tem uma menina, né? Sim, hoje ela não tá. Hoje eu dei folga. Sabe? Então, eu gostaria que tu te apresentasse e eu vou te lançar uma pergunta para tua apresentação, tá? A Fábio Tá. Marchetti é consultora de imagem e surgiu uma curiosidade assim, como que tu Sandra, construiu essa Oi, só deixa eu te perguntar, você tá me vendo bem? Tá tudo ok, assim? tô Som, te vendo, imagem? Tá. tá da Sim, testa para sim, baixo. mas não Tá. tá nublado, né? Por causa da internet, tá tudo ok, né? O pessoal tá Não, vendo também? tá bem, Tá, aham. então tá bom. Eu acho que a gente pode abrir as caixinhas de texto, então, para perguntas? Isso, tem uma interrogação aqui embaixo, logo onde Isso, diz o comentário, daí elas podem aham. fazer por ali, fica mais organizado Eu daí. clico ali, então? Não, as pessoas clicam Já estão? ali e perguntam. Uhum. Aí Show, depois, então? quando a gente puxar as perguntas, a gente clica ali e Tá. daí vem as perguntas. A Fábio é expert, vocês podem perceber talvez uma intimidade minha com ela. Eu conheço a Fábio desde 1993, né? Ah, Sandra! Nós fizemos faculdade junto. E aí eu lanço esse comentário para essa primeira pergunta, né? Como é que foi essa construção da tua profissão hoje, né? Até tu chegar hoje como consultora de imagem. Vou me apresentar então. Uhum. Então, eu sou a Fabi Marchetti, estou consultora de imagem e estilo, porque já fui muitas outras coisas nessa caminhada, né? Inclusive professora de artes, né? Por 14 anos, né, Sandra? Nossa formação base, né? Maravilhosa. E essa construção, enfim, é que eu tenho uma veia empreendedora muito grande. Então ela não me deixa muito ficar parada. Então eu estou sempre buscando novas conexões aí
E essa minha trajetória desde, né, da época de dar aulas, né, de arte, de história da arte, enfim, e depois como empreendedora, que já fazem 19 anos que eu empreendo, já tem bastante tempo, né? Eu mudei um pouco aí o foco, mas a gente deixa de ser professora, mas a professora não sai da gente, né? Então, a gente gosta de ensinar e acabei indo para uma área que eu consegui unir as duas coisas que eu mais gosto, né? Que é ensinar e ajudar pessoas. Então, hoje eu ajudo mulheres, né? A se conhecerem mais, a reconhecerem o seu estilo pessoal, a criarem uma autoestima, a elaborar o seu autoconhecimento, né? Para que sejam mais felizes, né? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. E agora também, como estrategista, né, de imagem pessoal e profissional, então ajudo essas empreendedoras, né, que querem se posicionar nas redes sociais. Então a gente constrói todo um trabalho de identidade visual para que elas se posicionem positivamente, né, frente a essas redes sociais, né? Porque o que é uma rede social, né? É onde a gente se apresenta, se conhece, né? Já diz o nome, né? Então, que imagem é essa que a gente constrói nessa rede social e por que que ela é tão importante, e principalmente para empreendedoras, né, que também é um perfil profissional. Então, a gente tem aí que pensar bem, né, e articular bem essas propostas de imagem. Então, esse é o meu lugar agora. Então, o teu nome ele foi lembrado, eu não sei, na live de ontem acabou aparecendo, eu acho que eu vou pontuar aqui também. O Tá, evento, ele é construído por discentes em colaboração, em parceria com a gente, né? Todo o planejamento coletivo. E existia um interesse nessa questão da imagem nas redes sociais. E um dos bolsistas comentou: ah, professor, o estudo das cores nos feeds, e aí que veio o estalo do teu conhecimento, da tua profissão, e aí que eu fiz sim. contato, assim. Então não é só porque eu te conheço que tu tá aqui, mas porque Sim, é o interesse desse grupo aqui que está desse participando. grupo. Uhum. Legal, Então, achei bem hã? bacana e achei bem bacana e bem pertinente, né? Porque são jovens, né? Pelo que tu me dissesse, de ensino Uhum. médio, é isso, né? Isso. E então, assim, estão se posicionando aí frente ao mercado de trabalho, então é bem importante, sim, que tenham essa preocupação, né, do que está sendo colocado aí nas redes sociais, e não no intuito de restringir ou liberar, não é isso, né? Mas que tenham clareza da mensagem que estão passando e, enfim, de articular isso da melhor forma possível, né, para que seja positivo aí para esse futuro, né, para construir esse futuro aí. Sim. Então, vamos aos momentos de perguntas. Nós temos algumas perguntas que já vieram previamente e outras que a gente vai abrir aqui Tá, na vamos caixinha lá. depois, tá? O pessoal já assistiu o vídeo, Sandra, que eu organizei? Algumas perguntas parece que sim. O vídeo já está na Tá, rede. tá Aham. bom. Pelas perguntas parece que sim. Então tá joia. Existe uma relação da cor com a pele, da cor com a mensagem que ela passa. Como construir uma brincadeira para criar um estilo, né? Eu acho que é. Tá. Então, o que eu trabalho com as minhas clientes é todo voltado para a identidade visual, ou que elas já tenham, ou que elas já queiram construir, né? Então, vamos pensar o seguinte: se eu não tenho nada, eu faço coloração pessoal, então eu vou puxar para o meu, né? Eu faço a coloração pessoal e se a cliente gosta de trabalhar bem essa identidade visual, de acordo com a sua paleta de cores, a gente monta uma estratégia referente às cores. Então, a gente elege algumas cores dessa paleta dela para trabalhar a identidade visual dela no processo de empreendedorismo dela, né? No profissional dela. Então a gente faz esse ajuste. Quando a gente trabalha a questão da mensagem da cor, eu acho que tu já deve ter falado isso também em sala, né? Que toda cor ela tem um simbolismo, né? Então ela Uhum. tem um significado, ela tem uma vibração, ela tem uma intensidade. Então aí a gente tem várias questões para trabalhar da cor, né? Se eu falar do meu lado, que é a coloração pessoal, eu vou falar de temperatura, intensidade e profundidade, né? O que é isso? Né? A temperatura, se ela é quente ou fria, a intensidade, se ela é mais opaca ou ela é mais brilhante. Né? Se uma cor opaca passa uma mensagem, uma cor brilhante vai passar a outra, né? E se ela tem a adição de branco, ou preto ou cinza, e aí a gente vai brincando com isso, né? Uhum.
Então, é bem importante a gente conhecer esse significado das cores, e para isso tem uma bibliografia bem interessante, bem importante aí, que eu acho que tu já deve ter também, Uhum. né, feito isso em sala, né, de trabalhar com os alunos. E mais do que isso, a questão, toda a estratégia de marketing, e aí não vamos pensar só no digital, vamos pensar no marketing como um conjunto de ações, né, para organizar a venda, enfim, toda a logística de uma produção ou de um produto, né? Toda essa rede já utiliza isso há muitos anos, né? Já há muito tempo já se pensa, já se construiu o marketing pensando nesse universo das cores. Então, é mais um item importante para que isso seja avaliado da melhor forma possível. Né? Então, tudo isso é uma estratégia. Então, se eu conheço cores, se eu sei o significado delas, eu consigo melhorar isso, eleger as cores que mais tenham a ver comigo, porque eu acho que é isso que é o importante, né? Então, se eu não Uhum. tenho conhecimento, eu vou no meu gosto pessoal, né? E se eu vou no meu gosto pessoal, eu acabo pesquisando o que essas cores significam e acabo criando aí uma paleta de cores, de repente, sei lá, de umas, no máximo 4 cores, eu acho que seria o ideal, assim, para que montasse, né? Falando de feed aí, né? Uhum. Ou falando de identidade visual aí, tá? Eu não sei se eu Sim. respondi, se é É, isso. eu acho que sim. A gente não tem como ter o Bom, retorno se agora, a, porque a pe- se pergunta foi a- mandada. ou se a pessoa estiver assistindo e quiser mandar, né, de novo, fazer um comentário também, fica à vontade. Isso. Temos uma outra aqui, ó. Sobre cores. Eu ouço muito sobre as cores e como elas vão favorecer e realçar a pele, mas eu não tenho ideia de como fazer o teste de cores. Qual tom? Qualquer luz? Como podemos fazer o teste de cores? Sendo que, dependendo da luz, parece mudar tudo. Isso mesmo, bem importante. Então, o teste de coloração pessoal, ele é feito geralmente por uma consultora de imagem. Eu não conheço outro profissional que faça. Às vezes, alguma especialista em maquiagem também. Ah, eu respondi, ó. A Miss Schutz, é isso? Miss Schutz. Aham. Respondeu. Obrigada, querida. E aí, às vezes, algum profissional da área da maquiagem também, né? Ou um profissional de cabelo, enfim, faça algum tipo de teste. São pessoas que são dessas áreas afins, né? Que fazem o teste, assim. Desconheço de algum outro profissional. Mas, de qualquer maneira, e isso é um estudo, né? A gente tem uma formação para isso, ela não é assim ao acaso, né? Existe um método que chama o sazonal expandido, e que é baseado nas 4 estações, né? No caso seriam 12, porque se subdivide em 3. Mas aí não vou ficar explicando aqui o Uhum. método, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que existem algumas questões que a gente pode pontuar aqui, né? Que pode ajudar aí as pessoas a terem uma leitura mais rápida, né? Então, primeiro a questão das cores quentes e frias, né? Então, se a gente pensar em tons de pele, né? Isso tem até tem alguns posts no meu feed do Instagram que depois, né, se quem perguntou quiser pesquisar, pode dar uma olhadinha lá, que fala desse tom, né, de pele que é quente e tom de pele que é frio, né? Então, o quente ele vai sempre ter uma tonalidade mais amarelada, né? E o frio vai ter uma tonalidade mais rosada. Mas isso também tem as suas exceções, como em qualquer lugar. Então, às vezes tem uma pele oliva aí no meio, a colorimetria é tudo. Isso aí, ó, Bárbara. É a nossa Então aluna, tem. Bárbara. Ah, legal, Bárbara. Trabalha com maquiagem, tem um Isso, espaço viu? de Eu beleza ela. falei, não sei se Aham. ela já escutou, mas eu falei que os profissionais de maquiagem podem sim, né? Se tem a formação, Uhum. pode fazer também. Então, voltando à questão do tom de pele, que os tons de pele mais frios, eles têm uma tendência mais ao rosa, ao rosado. E aí, no meio, vem as exceções que eu estava falando, da pele Uhum. oliva, né? Que é uma característica que a gente tem muito aqui no Brasil, que é uma ideia que a pele é quente, então ela tem um subtom amarelado, mas ela vai responder bem às cores frias. Então, e aí que a gente comete ali alguns enganos, né? Então, com certeza, a colorimetria é vida, saber a coloração é ótimo, né? Mas se a pessoa não sabe ou não tem como descobrir isso e quer fazer, né, de uso próprio, ela pode observar um pouquinho, né, sobre essa pele, se ela tem um tom mais amarelado, né, para realçar essas cores mais quentes ou mais frias.
Mas isso tudo é muito empírico, né, Sandra? De novo, vale a questão do teste, né? Eu tenho que Uhum. frisar isso como Sim. profissional, que uma coisa é supor, né? E outra coisa é realmente testar e ver isso a fundo, né? Outra coisa que a gente pode avaliar também é a questão do contraste, né? Que eu falo muito ali no meu feed também. Da gente aproveitar esse contraste natural que a gente tem, né? Então, se eu tenho uma pele muito clara e um cabelo muito escuro, eu vou ter um alto contraste aí, né, Sandra? A gente tem aí, que é essa diferença, né? Igual, o contraste é a diferença entre claros e escuros. Então, se eu tenho muita diferença, eu tenho um alto contraste, né? Se eu tenho uma diferença média, vou ter um médio. E se eu tenho quase nada, é tudo quase da mesma cor, né? Cabelo, pele, então eu tenho um baixo contraste. Então eu posso utilizar as cores ao meu favor. Então, via de regra, o que eu posso dizer, né? Que quem tem um alto contraste pode usar aquela combinação complementar do círculo cromático, né, Sandra? Né? Porque ela vai ser muito contrastante, né? Então eu faço essa associação. Mas, com algumas exceções, pode ser que isso não funcione. Mas, no geral, eu posso criar esse critério, né? E aí, se ela tem lá uma relação de baixo contraste, eu posso utilizar a monocromia, né? Para a gente estar trabalhando essa cor. E aí, se ela tem um médio, eu posso suavizar com as análogas, né? Utilizar aí uma composição análoga. Então, eu acho que, assim, o que eu posso dizer sem fazer o teste seria mais ou menos para a pessoa avaliar essas questões. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim, deu várias dicas. Várias dicas. Eu já conversei com a Fábio que eu tô para fazer, assim, acabou a pandemia, vamos pensar, né, Fábio? Isso, não, vamos fazer, vamos Vamos fazer. fazer, vamos organizar. Então, tem mais uma pergunta, Fábio. Essa pessoa que com certeza viu o vídeo, ela colocou assim, ó, como... não, peraí, do RH. Só um pouquinho. Sim. Gente, o pessoal também, se quiser perguntar, né, que está nos assistindo aqui, pode mandar aí na caixinha, naquele interrogaçãozinho. Diz assim, ó, ela fala no vídeo sobre o uso do o RH usando o Insta para fazer seleção. Não, Peço... não é para fazer seleção, é uma vitrine, né? Que todo mundo vai ver. que tá Ele escrito não, assim, eu tô... ele não vai ele não vai fazer a seleção por ali, né? Mas todo É um mundo vai critério, olhar. né? Pode, Peço, pode. peço para ela falar mais sobre isso. O que eles Aham. observam? Fotos, quem essa pessoa segue, os comentários que ela faz? Então, eu já tive conversando com algumas gestoras de RH e profissionais dessa área, né, sobre o que é essa imagem, né, profissional, principalmente quando a gente trabalha com critérios de imagem profissional. É claro que quando você tem um Instagram aberto, é possível de qualquer pessoa visualizar isso, né? Uhum. Então, muitas vezes as empresas acabam utilizando sim as redes sociais como uma forma de conhecer melhor o seu colaborador, né? Isso não é Sim. uma questão que vá decidir contratação ou não, acredito que não seja, mas é uma vitrine, né? É igual quando a gente vai comprar uma roupa, a gente vai olhar, e se a vitrine está, né, à mostra, ou se as roupas Uhum. estão, a gente vai olhar. Então, assim, muitas vezes, o que que acontece? A mensagem que esse candidato, né, a vaga, enfim, está passando ali nas redes sociais, pode ser que não e não tem a ver com certo ou errado aqui, tá? Não é uma questão de proibir ou validar. Mas às vezes a mensagem pode não estar de acordo com a empresa. Então, ao natural, a pessoa já olha e diz: não, isso aqui eu acho que não tem a ver. Então, ter um cuidado na exposição é bastante importante, principalmente quando essa rede social é aberta. Né? Às vezes a gente não tem, principalmente quando mais jovem, e digo isso por experiência própria mesmo, não estou aqui me colocando num lugar de, hoje eu sei tudo, né? A gente está sempre aprendendo coisas, mas às vezes a gente não tem muita noção da onde o nosso lugar chega. Né? Então, postar uma imagem, ela tem sim mensagem, e a gente que trabalha com arte, né, Sandra, Uhum. entende muito bem o que é isso. Então, quando cada artista pensou em fazer uma obra de arte, ele pensou sim numa mensagem que ele queria passar, e algumas vezes até subliminarmente, né, que Sim. está lá atrás, que a gente não
enxerga de cara, mas que está ali, né? Então, a foto, o texto, né? E principalmente no Instagram, no caso, né? Que foi o que eu fiz o vídeo, ele é uma vitrine, sim, e ele é foto, ele é imagem. Ele foi construído para ser visualmente comercial, né? Então, a preocupação com a imagem ali é bem, bem importante, assim. Então, assim como a gente procura, né? Quando vai conhecer alguém, faz um amigo novo, vai olhar o Instagram, né? Então, é uma rede social, já diz o nome, né? Então, você socializa. Então, e de um outro ponto, que é o lado do empreendedorismo, que utiliza isso para fazer negócios, é muito mais importante ainda ter esse posicionamento de imagem, né? Porque você vai estar vendendo, além do seu trabalho, o seu posicionamento. Então, é muito importante que ele seja claro, inclusive para você, porque às vezes a gente não tem muita clareza, né? De onde a gente quer chegar, de por que vai chegar, né? Então, eu acho que é mais por aí que a gente deve se preocupar um pouco nesse universo das redes sociais, porque, ao contrário, né, elas não vão acabar, elas vão aumentar e daqui a pouco vai vir outro e depois outro, né? Assim como já teve outros que já foram, né? Outros aplicativos que já foram, enfim. Então, é bem importante que as pessoas tenham, principalmente assim, ó, eu acredito que mais do que, não é passar uma imagem falsa e não é proibir, mas é ter consciência do que está fazendo. Que eu acho que isso que é o mais importante, né? E eu acho que isso que é o que mais valida aonde a gente quer chegar, né? É ter essa consciência da mensagem que a gente quer passar e do porquê que a gente está fazendo isso. Né? E não assim, né? Porque vira uma brincadeira, né? Às vezes uma bobeira pode dar uma mensagem equivocada, né? Uhum. Então, por esse sentido é que sim, olham as redes sociais e qualquer pessoa olha, né? Seja a empresa, seja quem está contratando, seja quem está só bisbilhotando, né? Enfim, é um lugar que as pessoas olham. Ok. Será que a gente tem uma pergunta aí? Tem mais Sim? uma. Ah, tem mais uma. Aqui Então vamos. tem uma, é porque Não, aí a depois equipe tu está gerenciando clica. as redes. A equipe está gerenciando as redes e as que estão chegando aqui para mim são as da rede. Daqui a pouco eu já abro a caixinha, só um pouquinho. Ai, joia. Tá bom. É. Tudo bem. Como fica a liberdade? É uma pergunta esse aqui? A pessoa que escreveu. Como fica a liberdade individual do sujeito querer construir seu feed dentro da sua experiência versus o desejo do mercado? Boa. Muito boa essa pergunta. Então, vamos primeiro posicionar aí esse feed, né? De quem é esse feed? É de um profissional? É de né? É pessoal? O que é esse feed, né? Então, para que ele está sendo construído? Então, o primeiro ponto é esse, né? E se é profissional, sim, tem que estar em acordo, pelo menos, com o nicho que a pessoa quer atuar. Porque senão não funciona, né? Porque Uhum. ele tem um objetivo profissional aí. Então, primeiro tem que situar esse feed. Se ele é pessoal ou se ele é profissional. Se ele é profissional, deve sim corresponder a esse nicho de atuação desse profissional. Então, Uhum. existem alguns profissionais que eles têm alguns códigos de conduta que podem ou não ser coisas que podem ou não ser ditas nas redes sociais, enfim, né? Então, tem todo um estudo para isso e toda uma organização para que isso seja positivo, né? Então, quando o perfil é profissional, sim, tem necessidade de ter sim uma pessoa atrás, de ter uma pessoa que faça a estratégia, porque muitas vezes eu já vi alguns bons profissionais se perderem nessa relação de conteúdo, do que postar, de como colocar, e aí só não é só uma questão visual, né? É uma questão de posicionamento, que eu acho que é bem mais importante, né? Então, é a Uhum. imagem que posiciona esse profissional, né? Que eu acho que é isso que acaba pegando aí. Agora, se ele for um pessoal, eu acho que ele deve fazer aquela pergunta que eu respondi anteriormente, né? Elege aí algumas cores, né, que tenham a ver com a pessoa,
faz um estudo, né, relacionado a esse universo simbólico que é tão maravilhoso das cores, né, Sandra? Que é tão gostoso a gente conhecer sobre as cores, né? Elege aí de 4 cores. Tem muitos aplicativos que trabalham essa questão de layout, né? Escolhe 2 ou 3, por exemplo, o Canvas, né? Que eu acho que é o mais conhecido aí. Então, escolhe 2 ou 3 layouts para estar sempre trabalhando, intercalando, né? Pensa na mensagem que quer passar, é uma mensagem de texto, né? Quer fazer um desenho, quer publicar uma foto, né? Pensa nessa moldura, que seja agradável, que faça uma transição suave, né? E que conte uma história. E aí a gente está falando de storytelling, né? Que esse feed conte uma história, que tenha uma trajetória. Isso tudo é uma preocupação estratégica, né? Para alguns aqui pode parecer, nossa, mas eu tenho que pensar em tudo isso, né? Na rede social. Não, você não precisa pensar. Mas se você tem um objetivo, é bom que se pense, né? Então, Claro. tudo é relacionado ao momento que a gente quer e ao objetivo que a gente quer com essa rede social. Então, acredito que seja mais por aí que a pessoa possa resolver, né? Não sei se eu consegui responder aí essa pergunta. Eu não sei, né? Vamos ver se a pessoa comenta ali. Mas eu estava Tá. pensando assim, eu vou abrir as caixinhas, mas eu estava pensando, né? Se a gente pegar essa linha de publicações, o feed, a gente consegue fazer até uma percepção de coisas do que a gente estava, né? Eu penso muito. Emoções, Eu, é muito real isso. Porque o meu é uma mistura, não é profissional, mas como eu sou Sim. professora, acaba sendo um espaço que eu me comunico também e o que eu Mas o penso teu não é acaba. aberto, né, Sandra? O teu não é Acho que é, aberto. acho que é, eu acho que é. E, mas, lógico, quando tu mandou o vídeo, eu assisti o vídeo, eu fiquei pensando, eu não faço essa história toda, mas eu peguei, eu fiz uma volta no meu e eu olhei, assim. E lógico, não é um diário, porque eu não faço um diário, mas ele é um pouco um espaço de devaneio meu, né? Eu me permito ali cometer gafes, eu acredito, porque eu não tenho Não tem esse isso. eu acho que tem umas gafes, mas eu me sinto bem, eu me realizo com aquilo. Às vezes eu até penso, Sandra, não publica, vou publicar, e aí eu publico. E aí depois vem as questões, né? Eu vou ler mais uma aqui, ou eu abro aqui. Eu acho que eu vou experimentar abrir aqui as caixinhas, porque a gente tem questão de Isso, horário aí também, mas tem uma. elas vão entrar aqui, daí você pode ler e retirar, senão elas vão ficar bem na minha frente, assim. Tá, eu tiro como? Daí tu Põe pro clica de lado? novo. É, Oh, se não tiver mais de per... uma, vamos ver. Não tem perguntas. Ah, ninguém mandou então. Então leia essa que você tem aí. Ai, perfeito. Tá? É assim, viu? Já testamos Mas mais fica uma uma caixona pergunta. branca na frente, né? Isso. Daí É, tu lê, né? A gente lê e daí já tira, porque senão tá, quem tá fazendo contigo daí vai ficar na frente, sabe? sim. Vamos lá. Que recomendações dar para profissionais em suas redes particulares, ainda que o perfil seja fechado e particular, adicionar colegas de trabalho, alunos, professores? Como equacionar com a liberdade de postar o que quiser? Exemplo, imagens em festas, praias. De novo, vai da mensagem que você quer que as pessoas fiquem de você, né? Igual a gente vê um quadro. Vamos voltar lá para nossa área, né? Quando a Uhum, gente vai analisar uma obra de arte, quando a gente vai para o museu, por exemplo, né? Você vai olhar vários quadros. Se você vai ter vários quadros do seu artista preferido, que é a pessoa que você segue, entre uhum. aspas, você vai olhar esses vários quadros, que são as fotografias, e vai tirar uma mensagem daquilo. Ai, é mesmo, mas esse artista gostava de pintar florestas. Que legal, como ele viu isso, né? Ele realizou isso. Então, aí, o que vai pegar? Você vai pegar a mensagem que fez a conexão com você e vai ficar com isso gravado, né? Uhum. Quando você está olhando fotos, você também vai ver mensagens, né? E principalmente dessa questão de emoções, porque principalmente e se for fechado, mais ainda, porque daí a pessoa está segura de No seu. que, né, colocar qualquer coisa. Eu não estou aqui recriminando quem posta e quem não posta, tá? Não Uhum. é essa a ideia. A ideia aqui é deixar claro que tudo tem um objetivo e uma consequência,
né? Então, se eu faço, eu posso vir a ter uma consequência. Mas isso pode ser que não aconteça também, né? Então, eu tenho que ter clareza disso e aí sim realizar as minhas postagens de acordo. Mas é livre. Todo mundo é livre, Uhum. né? Não tem algo que diga assim, não, agora você não pode fazer isso, agora você não pode. E se o seu Instagram é fechado, você pode adicionar quem você quiser, né? Existem até alguns profissionais que colocam lá só família. Já tem, né? Então, só membros da família fazem parte, só amigos e família. Você pode fazer essa descrição também, porque daí quem vai lá para te seguir, se você é um profissional, você tem o seu institucional e tem o seu pessoal, vai lá para te seguir, a pessoa vai entender. Não, esse aqui é o meu momento, esse aqui é o momento que eu quero só Uhum. compartilhar com pessoas que realmente eu conheço, que realmente são próximas. Você tem essa liberdade, né? Sim. Na rede social você tem liberdade para fazer o que você quiser, né? Mas também tem que assumir as consequências dessa liberdade, seja para o bem ou seja para o mal. É Né? ter claro Então, o objetivo, né? É o porque objetivo da. o que eu percebo é que assim, ó, muitas vezes as pessoas têm uma preocupação com a rede social, mas também não querem deixar de fazer determinadas coisas, né? Então, assim, tudo é uma compensação. Alguém fez um positivo, não sei se é essa que perguntou, Elaine. Não sei. Tá. Eu não conheço. É, e aí, o que que acontece? Existe isso, tudo tem, né? Tudo tem lei da compensação, digamos assim, né? Uhum. Então, a gente tem que ter, por isso que eu digo, mais do que qualquer coisa, é ter clareza do que quer, é ter clareza dos objetivos, e isso a gente tem quando a gente se conhece, né? De novo vem a minha palavrinha base, base dos meus atendimentos, né? Esse autoconhecimento, assim, o que que eu quero, por que eu quero, né? Para que eu vou fazer isso? O que que isso vai retornar para mim, né? Parece uma coisa muito estrategista, né? Mas a gente tem que ter um pouco de foco na vida, né? De pensar assim, né? Por que eu estou Uhum. fazendo isso, enfim, e desses objetivos. Isso nos ajuda a caminhar, né? A ter clareza do que a gente quer. E pode ser que a gente hoje ache que a gente quer isso, mas amanhã a gente muda Muda. e vai querer outra coisa, e tudo Sim. bem, né? A gente não precisa ficar engessado, não, agora tem que ser assim. E eu acho que uma outra, talvez uma outra resposta que possa ter para essa pergunta é não esquecer que rede social é extremamente dinâmica, né? Então tá, escolheu o layout, escolheu a cor, escolheu, né? Tanto de profissional quanto de pessoal, né? Fez tudo e começa a repetir isso, cansa tudo igual. Então, existe uma repetição que ela né, principalmente nesse lugar do Instagram, que ela é aceita por um tempo. Daqui a pouco tu tem que fazer outra coisa porque vem uma novidade, né? E Uhum. tu tem que estar atento, mas isso, bons profissionais também podem ajudar a pessoa, né? Quem for aí da área profissional, pode ter ajuda de profissionais que façam isso, porque nem sempre a gente está atento a tudo, né? Eu trabalho com isso, mas, né, você, outra pessoa, Uhum. não Uhum. trabalha. Então, de repente, pode pedir sim uma mentoria, uma consulta, enfim, algo se quer trabalhar efetivamente para o lado profissional nas redes sociais, né? Porque pode ser feito pela Sim. pessoa, mas desde que ela saiba o que ela está fazendo, né? Ela não precisa contratar alguém, enfim. Sim. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Fabi, nós Ai, não temos mais oi. perguntas aqui nem ali. Tá. Eu agradeço imensamente. Nós temos Imagina, o Sandra. vídeo que a Fábio gravou, a gente editou, ficou em 7 minutos, das pessoas que ficaram ainda com curiosidades ou dúvidas. O vídeo está no YouTube, já está compartilhado nas redes. A Fabi tem também o Instagram teu que está linkado lá, as pessoas podem entrar em contato contigo, Tem. Qualquer dúvida, pode me chamar bem tranquilo. ok? Muito Sandra, eu obrigada. Oi, amei participar desse projeto. Tu sabe que eu sou sempre tua obrigada. parceira e tô, Sim. né? Topo todas. Da outra vez a gente Então, fez as bijus, né? Não foi? a Fabi já foi parceira da gente no projeto Mulheres Sim no Campus, falou sobre empreendedorismo, um tanto, ensinou bijuterias, isso depois foi para a feira, foi um super sucesso também. A gente acompanha algumas Muito mulheres que deram. bacana aquele projeto, muito é, bacana. a gente tinha aprovado novamente para esse ano, mas é com a pandemia fica É, suspenso um pouquinho.
Mas eu queria aproveitar o seguinte, até para ti, Fábio, faz o convite. Nós temos amanhã, às 6h30 da tarde, segunda-feira, às 6h30 da tarde, esse assunto de imagens na rede, só que com 2 fotógrafos falando, tá? São alunos nossos, profissionais da área, então, bem legal estar escutando. Hoje, às 8 horas, temos a sala de Gart, que vale a pena, tá participando, quem gosta de jogar e desenhar. Legal. E é Já isso. Fiquei curiosa, hein? Então, bora seguir a gente, tá bom? Ó, para quem participou, querida. um beijo, Fábio, muito obrigada novamente. Beijo, amei, tá? Pode me chamar sempre. Show, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.